Tem o impasse de poderes. É absurdo. Eu acho tem que ser decidido. Eu acho que ensina o Ives Gandra pelas Forças Armadas. Porque é diferente. Quando você tem esse nível. Aí então, você fez apologia ou não, gente. Eu expliquei o AI-5. Tá? E o AI-5, naquele momento, era um momento político que, naquele momento, os 17 atos foram feitos pela política. Aconteceu, não dá para apagar. Você não vai apagar aquilo. Augusto, eu queria insistir na pergunta. Os membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, eles são contra, claramente, qualquer mudança no processo eleitoral. E você fez parte dessa comissão que está estudando aí a implantação da contagem pública de votos no Brasil. Você tem certeza, você avalia que isso pode ter sido um fator que pesou para a mão pesada da juristocracia contra você? Eu tenho certeza absoluta, porque eu realmente sou incisivo nesse ponto. Quando eu enviei foi até o ministro Barroso que recebeu, quando eu solicitei explicações do supercomputador, né, e sobre a fraude, pedi anulação, inclusive, das eleições de 2020, porque houve ali explicitamente, né, e publicamente que houve a invasão e tudo mais, até pelos ministros, aí eu solicitei. Então eu sempre fui muito incisivo nessa defesa, e eles sempre respondiam de uma forma muito sabonete, né? Fala e sai por um lado, sai por outro, mas nunca de forma... me responderam com recorte de revistas. O sistema é confiável, corte da Veja, da época. E assim foi feito. Eu tenho, inclusive, está lá arquivado no meu gabinete, eu posso até trazer quando quiser, porque é bem interessante a resposta. Nada é técnico, na verdade. Então acho que isso aí pesou, assim, para poder me tratar e me perseguindo aí juridicamente. E como é que você vê dentro do Congresso o apoio a essa possível proposta de contagem pública de votos, até porque tem um projeto de lei lá do deputado Celso Russomano de que isso poderia ser aprovado até agora se a Câmara tivesse vontade de aprovar isso. Sim, como é que é isso visto lá dentro da Câmara? Então, ali é muito dividido, né? Porque tem muitos deputados que apoiam, acho que está meio a meio, na verdade, para ser mais objetivo. Mas eu acho que a gente consegue virar essa chave porque vai colocando de fato a transparência. Eu estava vendo um vídeo da urna do Paraguai, salvo engano, acho que é do Paraguai, sim, que imprime na hora. Você já viu esse vídeo? Sim. É bem interessante, né? É bem seguro, porque você faz a comparação ali na hora e coloca na urna e acabou. Muito simples. Por que não pode ter essa materialidade, né? O projeto do Celso Russomano, ele é diferente porque preenche um leitor ótico que vai fazer a contabilidade. Perfeito. Né? Mas o Celso Russomano, ele tem até empresa de TI, né? Então ele está bem de dados. Ele está bem aprofundado nisso aí. O deputado, há conversas, e eu tive conversas com pessoas que estão preocupadas com o pós-eleição. Os craques estão armados, há uma adesão muito grande de brasileiros aí aos grupos, né, de caçadores e colecionadores de armas, e existe ali uma preocupação muito grande de pessoas ligadas aí a setores importantes, de até possibilidade de luta armada depois das eleições. Como é que o senhor vê essa possibilidade e essa preocupação? Olha, a minha opinião a respeito disso é que eu acho que tudo é uma hipótese. E qualquer hipótese pode acontecer, depende do cenário que a gente vai vivenciar. Na minha opinião, veja bem, o Alexandre de Moraes, ele sequer poderia ser ministro do TSE presidir, porque ele inseriu o presidente da República em inquéritos ilegais. Ele tentou prender um deputado federal por palavras. Persegue nitidamente candidatos, hoje, a deputados e senadores. Então, é um desastre a pessoa dele presidindo o TSE, uma guerra anunciada, na minha Então, o senhor está dizendo que isso incentiva a possibilidade de reações armadas? Essas reações são incontroláveis. As pessoas, você não controla a massa, né? Você pode direcionar um pensamento e tudo, mas ninguém tem esse poder de dissuasão a nível de parar ou incitar alguém, né? Mas a questão eu acho que o brasileiro ele não está dormindo mais e claro que ele está atento ao que está acontecendo. Se ele perceber que está sendo vilipendiado, com certeza uma reação pode ser uma reação. Esse grupo está organizado, deputado? Não sei, aí eu não tenho esse... Agora, que tem muitas pessoas que estão insatisfeitas com o processo, sim. Mas daí a usar armas? Não, eu acho que num conflito armado, acho que o Brasil ele não chega nesse nível. Agora, de manifestações, e que podem ser manifestações bem calorosas, pode sim. Agora, armado, já tivemos vários episódios aí nas ruas, né, que comprovaram que mesmo tendo grupos, né, que são agressivos, que depredam o patrimônio e atacam pessoas, inclusive, você não viu uma morte do lado daqui, por exemplo, do nosso lado. Eles sempre pacificamente tentam separar, já até houve a troca, as vias de fato, né, troca de socos e pontapés, mas nenhum matou ninguém, né? Nunca foi feito. Deputado, na linha das candidaturas para o Senado que virão,
Você entende que o seu caso é emblemático para falar do futuro do início da próxima sessão legislativa, da próxima legislatura, a respeito de como vai ser a relação entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, que o próximo presidente do Senado, diferentemente de Rodrigo Pacheco, tome a iniciativa de abrir um processo de impedimento contra Alexandre de Moraes, uma vez que os atos perpetrados por ele ainda serão capazes de resolver em impedimento dele mesmo? Se Deus quiser, né? Sem interferir na resposta, depende dos que forem eleitos. Da composição, da composição do Senado. Mas quando você fala de 8 senadores, você fala de basicamente 10% da casa. Né? Diferente de 8 deputados, são 513. Né? Os senadores são 81. Então você tem ali 10% da casa para poder. É um bloco. Então, os que aderem tem vários ali que têm lutado, o Lazier Martins, o Girão, o Marcos, né? Então temos bastante deputados ali que têm essa vertente, mas faltam outros para aglutinar. Chegando ali, nós temos, eu acho que 38, 39 pedidos de impeachment. 9 são para Alexandre de Moraes. Todos têm embasamento jurídico, né? E a Lei 1079, ela é clara, a lei de impedimento, mudança de voto, né? Atividade político-partidária, suspeição, dentre várias questões. Está ali no artigo 6º, você pega, né? Dos ministros do STF. E simplesmente ela tem que ser analisada, né? Isso é regimental o regimento do Senado, é claro. Se tem os requisitos, né, jurídicos para análise, tem que analisar, você não pode engavetar. É criada então a comissão, ela é discutida e é pautada e o plenário decide. Se não for empichado, ok. Mas o que tem que ser dado o recado é, se você está incorrendo em crime enquanto ministro, você tem que responder por isso. Você não pode ficar incorrendo em crime o tempo todo e passar incólume por isso. Agora, fora o impeachment, que é uma medida extrema, quais outras medidas de aprimoramento institucional que podem ser tomadas para melhorar essa atuação do Supremo Tribunal Federal? Olha, por exemplo, a PEC do deputado Domingos, ela é muito boa porque ela coloca o Congresso como uma casa revisora de decisões inconstitucionais. Ou seja, só o fato de você dizer para o ministro, olha, a sua decisão é inconstitucional, o Congresso, com representatividade, está revogando. Para mim, eu acho que é uma boa saída. E a qualquer tempo, por exemplo, pega decisões constitucionais, seja o governo que for, né, de direita ou de esquerda ou de centro, que o Supremo atue contra o Executivo, que é um absurdo, né, ele não pode ter essa ingerência, o Congresso vai lá e derruba. Eu acho que, e até porque pode ser pressionado, é muito boa a PEC, porque o povo pode pressionar o deputado. Agora, tu pressiona o ministro do Supremo, o que ele vai fazer? Ele vai te ignorar, ele tem vitalidade no cargo, tem uma renca de seguranças armadas, agora quer criar uma polícia do judiciário, viaja pelas próprias empresas que têm processo no STF, paga resort em outro país, quer dizer, não tem sentido. Então tem que ter alguém para regulamentar esse poder soberano. Eu acho, Daniel, que as coisas começaram a se agravar no momento em que o ministro Alexandre de Moraes impediu a nomeação de um superintendente, né, da Polícia Federal, Sim, que é uma atribuição do presidente da República. A partir daí, você localiza outro ponto, né, de origem, é esse. Esse ponto. Porque a partir daí, ninguém renuncia a um poder que acabou de conquistar, né, de ampliar. Ele não volta atrás. É o que aconteceu. Ele fez o teste, ele falou, vai que cola. Se colou, né? Só que ele tem que, eu acho que ele é um pouco mais inteligente do que isso, ele tem que perceber que de um lado ele faz e do outro é documentado. E a história sempre cobra. Eu pensaria assim, né? Se estivesse lá, eu pensaria assim. Perfeito. Agora, nesse todo esse processo, inclusive o citado por Augusto aí, de agigantamento do Supremo na Praça dos Três Poderes e de um abandono do Congresso, não é só da Câmara, do Congresso, do seu mandato, né? Sim. Eu entendo que um deputado, ele não é representante só dos seus eleitores, mas representante do povo a partir do momento que ele toma posse, né? E houve um abandono e um silêncio estrondoso do Congresso sobre o assunto. Sim. Eu entendo que o Congresso ou deveria caçar o seu mandato ou te proteger plenamente. E não fez nenhuma coisa nem outra. Por quê? O que aconteceu? Que apagão foi esse? Olha, sinceramente, eu não consigo te explicar, né, corretamente, porque, primeiro, quando houve a prisão, eu falei, eles não vão abrir mão de uma prerrogativa que nós detemos enquanto deputados, né? Se o Augusto Nunes foi eleito deputado, ele vai passar imediatamente a ser investido de prerrogativas. Essas prerrogativas não são do Augusto, são do cargo, da instituição Augusto Nunes. Então ele está representando uma parcela significativa no momento que ele foi eleito. E dali por diante as pessoas começam a acompanhar o Augusto, já são milhões de pessoas. Pô, esse cara me representa. Vídeo Enéas, o saudoso Enéas Carneiro. Ele foi eleito como recordista de votos.
Mas depois ele não representava mais 1.700.000 pessoas, 1.800.000. Ele representava 10 milhões. A mesma coisa o presidente Jair Bolsonaro, quando ele era deputado, ele representava milhões, tanto que foi eleito presidente. Ele não representava mais aquela parcela de 400 mil que ele foi eleito. Então, acho que quando eles abrem mão disso, eles não abriram mão da prerrogativa, eles abriram mão do povo. O povo está de olho e falou, olha, se você trata a pessoa que me representa dessa maneira, você não está me protegendo. Então, acho que eles deveriam ter se posicionado melhor, sim. Acho que foram muito infelizes ali naquela decisão de jeito que estão atuando. Vale a pena citar sempre, a gente vive repetindo, se eu me enganar aqui, eu trocando, errar a palavra, vocês me corrijam. É o seguinte, está escrito na Constituição que senadores e deputados São invioláveis. Exatamente, não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras e votos. Ponto. Isso, uma palavra que foi acrescida por uma deputada do Rio de Janeiro, a Cidinha Campos, que estava sendo processada. Ela incluiu, foi uma emenda que incluiu a palavra quaisquer. Quaisquer você pode abrir agora e pesquisar, a semântica dela é muito simples. Quaisquer é erga omnes, ou seja, não há exceção, nada está fora disso, está tudo incluído. Então, quaisquer é quaisquer. E aí, dentro de todos os livros de constitucional, os maiores constitucionalistas, inclusive do Alexandre de Moraes, ele diz que a prerrogativa ela acompanha o parlamentar fora dos limites da Câmara e do Congresso, fora das comissões, desde que atrelados ao mandato. Extramuros. Extramuros, exatamente. Então, quando você está ali, tudo que, se eu for hostilizado na rua, que alguém fala assim, seu fascista, que é o que eles mais fazem, isso está intrínseco ao meu mandato. Que foi porque eu sou deputado, ou seja, pelo mandato. Se eu falo alguma coisa contrária a essa pessoa, foi para defender também pelo mandato. Então está atrelado ao mandato. Então é basicamente isso. E também é entendimento que crimes contra a honra sequer podem alcançar o deputado e senador. Deputado, então como é que é a sua relação com essas pessoas, né? Com esses outros deputados que não chegaram, não defenderam, né? Um ambiente tão corporativista e não foi nesse caso. No dia a dia lá na Câmara? No dia a dia. É tranquilo, porque assim, na verdade eu acabo... Muitos mudaram de ideia, como você